Saúdo aos nossos irmãos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Felipe Blondet, pastor da igreja em Jardim Imoré. Uma honra estar aqui nesta manhã com os irmãos para que possamos trazer mais uma palavra bíblica para você. Lemos a nossa Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 e 18, que nos diz assim: Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Meu amado irmão, eu venho nesta manhã falar com você sobre a oração. A oração, ela é o mecanismo que nos faz ter intimidade com o nosso Deus e que nos faz falar com o Senhor. A oração na Bíblia, ela começa a ser registrada. Eu vou voltar ao início, no livro de Gênesis, quando o Senhor colocou Adão e Eva no jardim. Lá, ambos tinham uma comunhão plena com Deus, onde a palavra de Deus nos diz que na virada do dia, o Senhor ia conversar com Adão e com Eva. Mas no momento em que os homens pecam no jardim, este elo, esta comunhão do homem com Deus, ela é quebrada por causa do pecado do homem. Passa-se alguns anos e nada a Bíblia registra sobre uma conversa direta entre o homem e Deus. Quando em Gênesis capítulo 4, no nascimento do filho de Sete, chamado Enos, e neste homem, a Bíblia registra que começa a ser invocado o nome do Senhor. A partir daí, este homem, mais particularmente falando, chamado Enos, ele descobre, ou Deus fala no seu coração de uma maneira em que ele reconhece na oração, no invocar a Deus, um momento especial de comunhão do homem com o Senhor. Este é um momento especial. A oração é um elo que liga o homem a Deus. É um momento em que temos intimidade com o nosso Senhor, com o nosso Pai, e que podemos conversar com o nosso Deus. O motivo para nós orarmos é até mesmo um mandamento de Deus para nós. O Senhor nos convoca a ter uma intimidade expressa através da oração pelos salmistas, pelos profetas, pelos apóstolos e até mesmo por Jesus Cristo, que nos convida a estar e a viver uma vida em oração. E como vivemos essa vida de oração e de comunhão com o nosso Deus? Há alguns requisitos que eu acho importante frisarmos dentro da nossa palavra para que possamos estar em comunhão plena e oração com o nosso Deus. A palavra de Deus nos diz em alguns momentos que a nossa oração deve ser acompanhada de fé. Devemos crer naquilo em que pedimos ao Senhor. Por exemplo, o próprio Jesus nos manda a orar com fé. O escritor aos Hebreus nos diz que nos manda a orarmos e com inteira certeza de fé. Tiago nos diz, o apóstolo Tiago nos manda pedir com fé, não duvidando, mas dentro das nossas petições, com fé e com certeza de que seremos atendidos em nossas orações e de que há um Deus ouvindo as nossas orações. Há também algo de muita importância que devemos colocar dentro da nossa mente quando estivermos falando com o nosso Deus. É sempre de submeter a vontade expressa do Senhor, nosso Deus. As nossas orações, apesar de ter que ser um pedido que não há dúvidas naquilo em que pedimos, ela deve ser acompanhada de uma submissão à vontade de Deus, das realizações de Deus na nossa vida. E o maior exemplo que nós podemos pegar na Bíblia para acompanharmos no quesito oração para cada um de nós que somos cristãos é o próprio Senhor Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo
mesmo sendo Deus, ele como homem foi sujeito às paixões dos homens, foi sujeito às dores, aos sofrimentos desta vida, mas Jesus Cristo usou a oração para que, mediante dificuldade em que ele vivesse, ele tivesse a postura correta. As orações de Jesus Cristo sempre eram voltadas e submetidas à vontade do seu Pai, ou seja, de Deus. Mesmo sofrendo momentos difíceis, de dores, de tentações, ele usava a oração como um recurso, como um instrumento que o faria vencer diante das dificuldades. Ele não usava a oração como a fuga da realidade daquilo que ele vivia, dos momentos difíceis em que ele vivia. Pelo contrário, ele fazia dela um instrumento para se aproximar de Deus, para obter a graça de Deus para vencer as dificuldades. Ele usava a oração como um instrumento de enfrentamento da vida. E na busca pelo Pai, ele encontrava forças para continuar a sua missão na face da terra. Esse é o exemplo que o nosso Mestre, Jesus Cristo, nos dá através da oração, sempre submetendo-se à vontade de Deus e sempre usando a oração como instrumento de enfrentamento para as dificuldades da sua vida. Aproveita este momento em que nós estamos em oração para que você, neste momento, se ajoelhe diante do seu Pai Celestial, que tudo pode ouvir e que tudo pode atender, para que Ele te dê graça, que Ele te dê força, para que você enfrente as dificuldades do dia a dia, para que você enfrente as dores que nós vivemos no nosso mundo em que estamos, mas sempre sabendo que a vontade dEle sobre as nossas vidas será sempre soberana sobre cada um de nós. Que Deus te abençoe e que você possa buscar a este Deus todo-poderoso e maravilhoso neste momento. Fique na paz.